Bom dia, você que tem nos acompanhado pelo canal IBE Fortaleza. Te desejo um ótimo dia. Estamos firmes com a apresentação dos frutos, vivendo, inspirando, amando e também promovendo essa mensagem que traz vida, que é resultado da vida de Deus operada em nós e que tem uma marca que é mostrar Deus ao mundo através das ações dos filhos e das filhas de Deus. Estamos já há alguns dias, eu quero agradecer a sua presença, a sua companhia, seus retornos, muito obrigada. Que Deus, então, continue nos ajudando e nos abençoando e abençoando você onde quer que você esteja nesse momento, ao alcance da minha voz. Hoje, o fruto do Espírito que nós vamos trabalhar é o domínio próprio, geralmente traduzido por temperança. Noutras versões, autocontrole. A ideia sugerida é a do indivíduo que sabe controlar firmemente seus desejos e paixões. Tão necessário para a caminhada diária do povo de Deus. Como eu já falei em outros áudios, eu gosto muito de olhar para a palavra de Deus e encontrar ações de pessoas que conseguiram, daquela forma, vivenciar e nos ensinar a viver também essa questão da palavra ligada às coisas espirituais. E o domínio próprio não é uma tarefa simples, ela é algo que precisa ser buscado e tentado e insistido diariamente, porque todos os dias nós seremos testados no trânsito, em casa, na igreja, nos relacionamentos, conosco mesmo. Nós precisamos tantas vezes exercitar esse fruto do Espírito com tanta persistência, porque não é uma tarefa simples. Isso não vem naturalmente, nós precisamos forjar essa capacidade de controle, de temperança, de domínio próprio diariamente na nossa vida, e esse fruto, ele é um fruto muito necessário diariamente, como eu já falei, na sociedade, nas famílias, nas igrejas, e de modo geral ele é muito bem-vindo para quem está nessa busca e também no dia a dia, quando essa exigência está sendo colocada à prova. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 em diante, que diz assim: Davi expressou seu desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Longe de mim fazer isso, ó meu Deus, disse Davi. Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. Parecia apenas o desejo de alguém sedento, se observado fora do seu contexto. Mas conhecendo quem suspirava, podemos entender que Davi estava longe de sua cidade e que seus inimigos a ocupavam. Precisamos entender que a água do poço de Belém, que Davi desejava nesse momento beber sua água, ficava distante cerca de 30 quilômetros de onde ele estava. Ele estava longe de sua cidade, seus inimigos, os terríveis filisteus, a ocupavam. O foco do desejo não estava somente na água, mas no anseio da vitória sobre os seus inimigos. Davi estava na fortaleza, num esconderijo de rochas no deserto, e os filisteus, como eu já citei anteriormente, estavam em Belém. Era um momento muito difícil para Davi.
ao ouvirem as palavras de Davi e o seu desejo genuíno, os 3 homens romperam pelo acampamento filisteu. Seria importante nós entendermos quem são esses homens. Eles estão naquela lista maravilhosa chamada Os Valentes de Davi. Eles eram soldados profissionais que permaneceram ao lado de Davi ao longo de toda a vida do rei. São divididos em grupos. Os 3 primeiros destacaram-se por seus feitos poderosos, mas entre os demais grupos encontramos líderes notáveis como Abisai, Benaia, Joabe e tantos outros, conhecidos por sua grande coragem, amizade e fidelidade para com Davi. Como eu falei anteriormente, esses 3 homens venceram todos os obstáculos, como os 30 quilômetros, até poder chegarem em Belém. Eles então romperam acampamento adentro para buscar a água que Davi tanto desejava. Uma atitude corajosa diante de todos os obstáculos que pareciam impossível. Não fosse a habilidade singular desses 3 guerreiros e sua coragem colocada à prova, não preservando a própria vida. Eles arriscaram suas vidas para atender um desejo do futuro rei de Israel. Qual não foi a surpresa deles face à reação de Davi, que não se achou digno de bebê-la, mas ofereceu a Deus como oferta de adoração ao seu Senhor, porque aquela água custara o sacrifício e as vidas daqueles homens. Que impressionante atitude de Davi. O seu gesto, entre outras características tão próprias de Davi, como a humildade, o domínio próprio, espírito de justiça e grandeza de coração, figura porque Davi tornou-se o homem segundo o coração de Deus. Ele amava a Deus de todo o coração. E ele entra então para os relatos bíblicos como um homem que, além dessa faceta de ter derramado essa água como oferta de adoração ao Senhor, ele também entra para as narrativas bíblicas se eternizando em nossos corações por causa de características tão peculiares como o domínio próprio diante de tudo que ele desejava. Ele foi capaz de controlar sua sede, de controlar seu desejo de vingança, de saber que seus inimigos ocupavam a sua cidade natal, e ele agora dedica ao Senhor, ele devota ao Senhor a adoração, a dedicação e também seu espírito de justiça e grandeza de coração diante daqueles homens que gentilmente fizeram do desejo de Davi uma prioridade a ser atendida em suas vidas. E você, como tem buscado o domínio próprio? Tem crescido nessa área? Eu gostaria de dizer que vale a pena perseverar diante de todos os expostos do dia a dia hoje, já nessa reta final desse final de ano. Nós precisamos fortalecer nosso domínio próprio, essa capacidade de sermos temperantes, de podermos abençoar os relacionamentos que estão em nossa volta e podermos fechar esse ano como homens e mulheres que andam diante de Deus aprovados e que também, como Davi foi aprovado, nós possamos ser aprovados, entendendo que essa é uma prioridade para buscarmos e colocá-la em prática. Que Deus, então, nos abençoe. Essa é, pois, a reflexão de hoje. E eu desejo que o domínio próprio, a grandeza de coração e também senso de justiça que Davi vem nos ensinar, seja prioridades para a nossa vida e nossa caminhada diária. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E essa é, pois, a reflexão de hoje. Amém.